hoje vamos começar a ver alguns conselhos, né? Alguns princípios que vão ajudar as moças a ter uma noção sobre o que é o casamento e o que adquirir antes. São coisas que também valem para os rapazes, né? Mutatis mutandis, né? Mas de modo particular acaba sendo mais direcionado às moças. A gente vai ver por quê, né? Um detalhe antes, né? Sabe que Santo Inácio, nos exercícios espirituais dele, ele dá algumas regras de como pensar, como adequar o nosso modo de pensar e o nosso modo de ver as coisas com a igreja. E ele vai falar um princípio, dentre outros, que é o seguinte: é bom espírito louvar muito a vida religiosa, a vida de convento, a vida de congregações religiosas, a virgindade, a continência, e não louvar tanto o matrimônio. Agora, alguns poderiam se pensar, por que falar tanto do matrimônio então? Né? Era muito simples. Né? Todo mundo que conhece a história de Santo Inácio, da época dele, entende muito bem por que ele falou isso. Era o protestantismo, estava eclodindo o protestantismo, eles eram contra o sacerdócio, contra o sacramento da ordem, contra o celibato sacerdotal, contra a vida religiosa de convento, com uma regra religiosa, etc. Né? É óbvio que ele pôs essa regra num contexto, mas hoje em dia, sem dúvida alguma, o sacerdócio é muito atacado, mas o maior alvo, é evidente para todos hoje em dia, é o matrimônio, a geração dos filhos, a educação dos filhos. Né? E a fecundidade do matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio, a fidelidade no matrimônio. Né? Por isso, se fazemos muitos sermões sobre o matrimônio, não é porque ele é mais importante e mais louvável do que o celibato e a vida sacerdotal e religiosa. É por causa da necessidade atual. Porque senão os fiéis se veem sem nenhum argumento e sem saber como manejar os argumentos contra os delírios cotidianos que aparecem diante de todos. Né? E se a situação atual, em que padres, bispos e cardeais, inclusive, né, atacam a fidelidade no matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio, a geração dos filhos, é porque, eles tentam ceder a enorme quantidade de pessoas que fazem isso atualmente. A enorme quantidade de pessoas que fazem isso atualmente é porque, em parte, também, mas tem muita parte nisso, os sacerdotes foram incompetentes em formar os fiéis em questões do matrimônio. Isso precisa ser reparado, porque senão não tem o que pare essa sangria. Né? Então é por causa disso que de maneira... A gente tem feito toda uma série de sermões sobre o matrimônio, não porque ele é mais importante do que o celibato sacerdotal ou a vida religiosa, mas por uma questão de situação atual. Né? Agora, dito isso, né, é espantoso constatar o quanto, né, por uma espécie de ideia que vai entrando na cabeça de todo mundo, né, o fato de uma mulher se dedicar à sua casa e ao cuidado dos membros da sua casa é visto como uma coisa de valor inferior a trabalhar fora. Isso é simplesmente um absurdo. Uma mulher que não trabalha fora hoje em dia é vista como uma traidora do movimento feminista, alguém que está boicotando, né, a liberdade da mulher e que não está no fronte. Né? Isso é simplesmente um absurdo. Como é possível que tenhamos chegado a um ponto no qual a mulher é vista como alguém, se ela só se ocupa da casa dela, só entre aspas, porque é um trabalhão. Ela é vista como uma pessoa que necessariamente ela deve ter uma cultura social inferior, porque, coitada, ela não consegue arranjar um emprego. Né? Depois, ela tem um papel social inferior, né? Se dedicando só à formação direta dos filhos, ao cuidado da família dela. Né? E como é que a gente pode pensar um negócio desses, se a verdade é que os pais, a primeiríssima obrigação que eles têm é de cuidar de quem eles geraram. E
conceber, passar pela cabeça, né, nossa, e não se façam eu também, né, de imunes a isso. São coisas que vão entrando por difusão passiva, vão entrando isso aí, né? E se não se faz esforço para jogar fora, a nossa mente fica contaminada com essas coisas, né? É o modo normal, o modo comum de pensar hoje em dia, né? A formação dos filhos é de responsabilidade primeira e direta dos pais que os geraram. Alguém que cria um comércio, a primeira responsabilidade dele é fazer com que esse comércio funcione. Uma loja, né, uma mecânica, uma livraria, etc. Né? Alguém que criou uma casa, a primeira responsabilidade é de fazer com que essa casa ande, funcione. Né? Formando fisicamente os filhos, intelectual, moral e espiritualmente. Agora, como é possível então que as pessoas não se deem conta da enorme erudição e cultura e habilidade, manual ou social, né, que uma mãe deve ter para poder educar os filhos dela de maneira adequada? É uma coisa complexa, é uma coisa que exige muitos princípios, exige muito equilíbrio, muita clareza de visão, habilidades, etc. Né? Não que ela precise ser uma enciclopédia. Uma mãe de família não precisa ser uma enciclopédia. Qualquer camponês é capaz de constituir uma família. Evidentemente não é disso que se trata. Mas, porventura, não é possível se dar conta da quantidade de qualidades e de habilidades que uma moça, isso vale para os rapazes também, mas que uma moça precisa ter para a formação dos seus filhos, muito mais do que para trabalhar fora de casa, mas não tem comparação. Um recém-nascido depende em tudo dos pais. A única coisa que ele faz sozinho é respirar. Ele é a expressão mais clara da total incapacidade de alguém e da total dependência de alguém em relação a outra pessoa. Essa necessidade de uma criança, de um filho, dura anos. Na época da lactação, durante a idade escolar, durante a adolescência. Em todos esses períodos, o indivíduo não se basta a si mesmo. O que é necessário para conservar a saúde de uma criança, ajudar nas doenças, as atividades físicas que ele deve fazer, o que deve ser aprendido pouco a pouco, até que ele chegue à idade adulta, para saber o que ele deve fazer enquanto pai ou mãe. Tudo isso daí exige uma dedicação, uma instrução e uma enorme experiência dos pais. E todos esses sacrifícios longos, né, e penosos, durante anos, a gente está falando da formação física de alguém, só para fazer um animal. Porque a gente só está tratando agora da formação física, né, para fazer um belo animal. Só que o animal não é um belo animal. O homem não é um belo animal. Né? Ele é bem mais que isso. Ele tem uma alma. Essa alma é espiritual e essa alma é imortal. E, portanto, é necessário dar para ele uma formação intelectual, moral e sobrenatural. E a cultura moral e espiritual, para que ela seja transmitida para uma outra pessoa, exige muito tempo. Não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Não se transmite nem cultura, nem virtude, né, com o estalar dos dedos. Né? Cada indivíduo nasce sem qualquer conhecimento, é uma lousa, sem nada escrito. E se uma geração não transmite o que as pessoas já conhecem para outra geração do zero, mas em uma geração, a humanidade inteira cairia na idade da pedra lascada. Isso é evidente. Né? Isso é uma coisa... Os seres humanos, a cada geração, eles têm que... Ou eles transmitem tudo o que eles sabem para a geração seguinte, ou existe uma perda de conhecimento e de virtude e de habilidade. Né? E, além disso, como a perfeição do homem consiste, na contemplação da verdade, na vida virtuosa, porque o homem tem inteligência e vontade. Né? Então, como ele tem inteligência, ela serve para ele contemplar a verdade. E como ele tem vontade, serve para querer o bem.
Contemplar a verdade e querer o bem. Então essa é a finalidade do ser humano nessa vida. E fazendo isso, salvar a sua alma e ver Deus na outra vida. Então é necessário formar para cada filho uma alma que seja valente o suficiente para, se o inferno inteiro cair em cima dele, né, ele cumprir a lei de Deus. Então, por exemplo, sei que muitos têm filhos em escolas católicas, né, uma escola católica. Não se deve confundir o fato do seu filho não fazer certas coisas com o fato dele ter virtude. Virtus, em latim, quer dizer capacidade de ação. Quer dizer força. Virtus quer dizer força. A virtude é uma capacidade de agir. Ela não é assim, você fica quieto aí e você tem virtude. E não é porque você não tem ocasião de fazer o bem, então você fica tranquilo que você tem virtude. Aristóteles diz na ética dele, muitos idosos, eles parecem virtuosos, mas eles simplesmente não têm virtude, eles só não têm ocasião de fazer tolices. Então não imaginar que porque o seu filho vive numa escola católica e não tem que controlar a risada dele nas centenas de obscenidades que os professores falam nas alas de aula, no colegial e no cursinho, enquanto todo mundo está rindo, que o seu filho tem virtude, porque ele não ri, lógico, ele não tem ocasião de fazer esforço. Então, é para buscar fazer com que o seu filho tenha esforço e adquira virtude, capacidade de ação. E a casa deve fazer isso. A primeira obrigação de educar os filhos é a casa, são os pais. Então, é necessário ver se o seu filho está absorvendo os princípios, se o seu filho está compreendendo eles e se ele está produzindo frutos. E se não está, você tem que dar um jeito de fazer com que isso funcione. Depois de olhar o quanto é difícil, o quanto assim é árduo educar os filhos, como é possível então que as pessoas achem que cuidar dos filhos é uma atividade secundária e pouco estimável, Outra coisa, não confundir com educar os filhos como, eu chego em casa depois de um dia inteiro de trabalho, das 7 da manhã às 8 da manhã ou até às 6, 7 da noite. Aí eu jogo um pouco de conversa fora com meu filho, até pergunto como é que ele está, se tem algum problema. Pai, não tem problema. Ok, tá bom. Então tá tudo bem, estou educando meu filho. Não está educando o filho. É necessário imprimir no filho um espírito. A mãe, ela governa a casa, ela governa a família, sob a autoridade do pai, mas ela tem um poder de governo. E quem governa deve imprimir nos súditos um espírito, um modo de ver as coisas e de agir. Vejam como era Bento XVI e o governo que ele fez na igreja e o que aconteceu. O governo imprime um espírito na sociedade que ele governa. Então, se você é pai e você não consegue imprimir um espírito na sua sociedade, é necessário rever o seu governo. Então, diante disso, cuidar dos filhos não pode ser visto como uma atividade de pouca estima. É bem pior do que trabalhar. É muito mais difícil. As consequências de uma má formação dos filhos é muito pior do que um erro na empresa. Não tem comparação. Pede em mente. Mas se ela não tem como ter acesso a tudo que a humanidade conhece, na cabeça dela, ela precisa ter pelo menos a seguinte capacidade, de julgar se o que as pessoas estão ensinando para o filho dela é correto. Mesmo que ela não conheça geografia, história, sobretudo essas questões de humanidades, O que meu professor ensina em literatura, em artes, em história, sobre religião, sobre política, pode ser que eu não entenda nada disso, mas eu tenho que ser pelo menos capaz de me dar conta se isso é conforme a doutrina da igreja ou não. Se você consegue corrigir em casa o que foi ensinado errado para o seu filho, ótimo. Padre, eu não tenho os argumentos, eu não entendo nada dessa matéria. Tá bom. Deve ser pelo menos então capaz de ir atrás, refletir, pensar numa resposta justa e ensinar o seu filho. Padre, nem isso eu sou capaz de fazer. Então deve ser pelo menos capaz de encontrar uma pessoa que ajude o seu filho. Então, ser pai e ser mãe exige
eu chego em casa, falo um pouco com meu filho e ele vai aprendendo na escola as coisas, etc. Não é assim. Você tem que formar o seu filho. É o seu filho. Não são os outros que formam a cabeça dele. Né? Para que ele possa ser livre. Para que ele possa julgar as coisas com convicções. Com verdades que sempre valem. Que são eternas. E não de acordo com o que, sabe-se lá, o que foi dito. Né? Então, tudo isso daí, né, como regra geral, deve ser aplicado de acordo com a proporção do nível cultural. Intelectualmente, outras famílias são feitas por pais que são professores universitários, etc. Cada pai deve então buscar ter essa capacidade de julgar o que é ensinado para os filhos e de formá-los de acordo com o nível da família. Né? Lógico que essas capacidades, não precisa dizer, precisam existir nos rapazes também. É que as mães, de maneira geral, passam muito mais tempo com os filhos ao longo do dia. Né? Agora, essa capacidade que a moça deve ter de formar intelectualmente os filhos e sobrenaturalmente, né? Isso toca um outro ponto, que às vezes é um fantasma na cabeça de certos tradicionalistas. Aqui, graças a Deus, não me parece ser o caso, mas por incrível que pareça, já ouvi histórias assim. Nós já a gente vai ver isso mais tarde. Uma moça pode estudar numa universidade. Não, mas como assim, padre? Tem muitos tradicionalistas, né, que falam assim, uma moça ela vai primeiramente cuidar dos filhos e da família, né? Então por que ela precisa fazer uma faculdade? Será que não é perigoso uma moça ir para a faculdade? Porque o ambiente é muito corrompido. Bem, como se para os rapazes não tivesse problema, né? E será que ela realmente precisa estudar? Se ela vai cuidar dos filhos e não vai ter que trabalhar? Né? Só que essa questão nós veremos no próximo sermão, mas já adianto, né? Não está certo ver a faculdade, sobretudo, como um meio de trabalho. Ela visa a formação, deve visar a formação da sua pessoa, e isso é fundamental para a educação dos filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.